Olá! Olha, a fonte que a gente vai destrinchar hoje é, no mínimo, ousada. Com certeza. Ela não só especula, mas, assim, descreve com um detalhe quase de mapa o que seria a vida após a morte. É tipo um guia de viagem pro além. Exato. A fonte é o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier e narrado, né, pelo espírito de um médico, o André Luiz. E o mais interessante é que não se apresenta como um texto religioso, cheio de dogmas. Não mesmo. É um diário de bordo. A jornada de um homem da ciência, um cara cético, que morre e, de repente, acorda do outro lado sem entender absolutamente nada. Certo. A nossa missão aqui vai ser usar essa narrativa como um mapa mesmo, para explorar a estrutura, as regras, a lógica toda desse universo pós-morte que o livro constrói. Perfeito. Então, nosso roteiro é a própria aventura do André Luiz. Vamos acompanhar o despertar dele num lugar bem assustador. Uhum. O resgate, a chegada numa cidade espiritual chamada Nosso Lar e todo esse processo de, sei lá, reeducação dele. O objetivo é extrair as ideias centrais, né? Como essa sociedade se organiza e, principalmente, quais são as leis morais que, segundo a obra, governam tudo. Vamos mergulhar nesse roteiro. E o começo é de filme de terror, sem exagero nenhum. É bem pesado. O André Luiz acorda, mas não tem anjo, não tem harpa, nuvem fofinha, nada disso. Nada. Ele está num lugar que ele descreve como escuro, lamacento, com gritos por toda parte. E o mais bizarro, ele sente fome, sede, frio, a barba cresce, ele está completamente perdido. E a fonte ainda detalha, né? Fala em gargalhadas sinistras. Isso, e rostos animalescos que aparecem e somem no escuro. É um cenário de pesadelo de verdade. E esse lugar que o livro chama de umbral é um dos conceitos mais fortes da obra. Sim. A narrativa apresenta ele não como o inferno, sabe? Aquele castigo eterno de Deus. Certo. É mais uma consequência natural. É uma região vibratória, densa, ligada à crosta da Terra, que funciona como uma espécie de zona de decantação. Decantação. Para lá iriam as mentes que viveram no desequilíbrio, no egoísmo, no ódio. É como se a pessoa precisasse esgotar todos aqueles resíduos mentais tóxicos que ela mesma acumulou. Então é mais uma UTI espiritual para desintoxicar a mente do que uma prisão eterna. Exatamente essa a ideia. Não é uma sentença, é um estado. Um estado mental que se projeta no ambiente. Ah, entendi. E por isso mesmo é tão real e doloroso para ele. Ele não foi enviado para lá. Ele sintonizou com aquele lugar por causa da vida que ele levou. E o que tira ele de lá? Porque ele passa anos nesse estado, né? O ponto de virada é o desespero absoluto. Total. O André é aquele médico que se orgulhava do ceticismo dele, chega no fundo do poço e faz algo que ele nunca fazia. Ele reza. Uhum. Ele não pede nada específico, só clama ao Supremo Autor da natureza. É um grito de socorro. E é isso que funciona. E a obra explica o porquê. A prece não é tipo uma barganha mágica, sabe? Reze e ganhe um prêmio. Certo, não é transacional. Não, é uma mudança de frequência. Ao orar com sinceridade, ele eleva o padrão vibratório dele e se torna, pela primeira vez, localizável, acessível para as equipes de resgate. Faz sentido. O livro usa uma analogia ótima. Um espelho sujo, embaçado, não consegue refletir a luz do sol. A prece foi o ato de limpar o espelho. E aí a ajuda chega, na figura de um senhor chamado Clarencio. E a chegada a Nosso Lar é um choque, um contraste brutal. Total. Ele descreve uma cidade planejada, iluminada, arquitetura harmoniosa, parques, uma música que parece vir de todos os lugares. Uhum. Ele repara que o sol parece o mesmo da Terra, mas as cores de tudo são mais vivas, mais intensas. E ele é levado direto para um lugar que parece um hospital gigantesco. E é nesse hospital que a gente começa a entender a lógica do lugar. Nosso lar é descrita como uma colônia de transição. Não é o paraíso final, sabe? Certo, é uma parada no caminho. Isso, uma cidade-oficina. Um grande centro de recuperação e trabalho. E a organização é impressionante. Imagina um governo que funciona. Difícil.
Mas vamos lá. Tem uma governadoria central e 6 ministérios, cada um cuidando de uma área. Ministérios? Como assim? Sim, por exemplo, o Ministério do Auxílio cuida dos resgates, da recepção de quem chega, como o André. O da regeneração funciona como um complexo hospitalar. O do esclarecimento é focado na educação. Tipo escolas e universidades? Exato! Isso mostra que a prioridade da cidade não é o descanso eterno, mas a reabilitação e o progresso contínuo dos habitantes. É uma sociedade focada em serviço. E uma das primeiras experiências dele lá é impressionante. Ainda fraco, no hospital, ele assiste a uma cena, através de algo que parece uma televisão espiritual. É uma imagem muito forte. Ele vê o governador da colônia orando com outros 72 espíritos. E dessa prece, o livro descreve uma chuva de flores azuis luminosas que cai sobre todo mundo no hospital, renovando as energias. Exato. Isso mostra a aplicação prática da energia, do pensamento, da fé. E logo depois vem o diagnóstico dele. Outro médico, Henrique de Luna, o examina e explica a causa da morte dele. E ele descobre que morreu de oclusão intestinal, né? Sim, mas a raiz do problema era mais profunda. Espera um pouco. O livro está dizendo que o mau humor dele, a raiva, literalmente piorou uma doença física a ponto de matá-lo? Isso é uma afirmação bem radical. É a tese central da obra. Não é que o mau humor criou a sífilis que ele tinha, mas que os estados mentais constantes de cólera, de irritação, criaram zonas de baixa vibração no corpo espiritual dele. Vulnerabilidades. Isso. E essas vulnerabilidades se refletiram no corpo físico, agravando a doença a um ponto fatal. É a lei de causa e efeito aplicada à biologia, a mente tendo um impacto direto, mensurável na matéria. Puxa. Por isso, ele é classificado como suicida inconsciente. Não porque quis morrer, mas porque o estilo de vida moral e emocional dele abreviou a existência. Uau! Isso muda toda a perspectiva sobre saúde. Então, superada essa fase de hospital, como é o dia a dia nessa cidade? As pessoas trabalham, comem, saem para passear? Sim, a vida continua, mas de forma diferente. A alimentação, por exemplo, é mais sutil. Como assim? É baseada em sucos, caldos, na inalação de vapores nutritivos ou na absorção de energias da água de um rio local, o Rio Azul, que é todo magnetizado. Interessante. Para se locomover por distâncias maiores, eles usam os aeróbus, que são grandes veículos públicos que flutuam, sem barulho, e o pilar que sustenta tudo é o trabalho. Ninguém fica ocioso. E a economia? Se não tem dinheiro, como as coisas são distribuídas? Aí entra um dos conceitos mais curiosos do livro, o bônus hora. Bônus hora. Cada hora de trabalho útil, prestado à comunidade, é registrado numa ficha de serviço individual. Não é dinheiro, é um crédito de serviço. O básico moradia simples, alimentação, roupas comuns é garantido para todo mundo. Mas com os bônus hora, você pode comprar coisas melhores. Isso soa um pouco como um capitalismo espiritual, não? Cria uma sociedade de classes, com ricos e pobres de bônus hora. Essa é a primeira impressão, e é uma pergunta excelente. Mas a obra argumenta que a função é mais pedagógica do que econômica. Por exemplo, para ter direito a uma casa melhor, mais confortável, você precisa acumular milhares de bônus hora. Entendi. Para conseguir permissão para visitar parentes na Terra, também. O sistema força a pessoa a entender, na prática, que todo progresso, todo benefício é fruto do esforço pessoal e do serviço ao próximo. Não tem privilégio herdado ou sorte. Entendi. É uma meritocracia baseada em serviço? Exatamente. E tem uma nuance fundamental. O livro diz que o valor espiritual da hora pertence a Deus. Um diretor de ministério e um faxineiro podem ganhar o mesmo número de bônus hora por um dia de trabalho. Ah, é. Sim, o que realmente conta para a evolução espiritual de cada um não é a complexidade da tarefa, mas a intenção, a dedicação e o amor com que ela é executada. É uma forma de ensinar que, no fim das contas, todo trabalho é nobre se for feito para o bem comum. Faz sentido. E ele começa a se integrar, né?
É acolhido na casa de um amigo que fez no hospital, o Lísias, conhece a família dele. A descrição da casa é bem familiar. Parece um lar terrestre confortável, com biblioteca, jardim. Sim, a vida continua, mas as responsabilidades e as lições também. E é nos reencontros que a narrativa fica realmente intensa. Certo, porque ele já entendeu a geografia e a economia do lugar. Agora vem as relações, e as pendências que ele deixou na Terra começam a aparecer. A primeira é a visita da mãe dele. Isso. A mãe dele aparece, vinda do hemisfério espiritual mais elevada, para visitá-lo. É um encontro emocionante, mas ela traz notícias duras. Quais? O pai de André, que na Terra era visto como um homem muito religioso, muito correto, está há 12 anos numa região de trevas densas no umbral. Muito pior do que aquela onde o André estava. Mas como o pai dele não era o religioso da família, como ele acaba numa situação pior que o do filho cético. E essa é a lição. A mãe explica que o pai dele estava preso ao fervor do culto externo. A religiosidade dele era um ritual social, não uma transformação interna. Em segredo, ele mantinha relações extraconjugais, negócios desonestos, e a mente dele ficou presa a essas conexões depois da morte. A fé de fachada não salvou. Não. E a mãe revela algo ainda mais chocante. Ela vai reencarnar em breve como filha dele para ajudá-lo a sair dessa condição. Um ato de sacrifício por amor. Que peso. E os reencontros não param aí. Ele cruza com um homem, um tal de Silveira, que foi levado à falência por uma manobra desonesta do pai do André. Pois é. E o André fica morrendo de vergonha, esperando ser confrontado com ódio, com acusações. E acontece o oposto. Totalmente o oposto. Silveira o recebe com um abraço e diz algo inacreditável. Ele conta que perder todo o dinheiro foi a abençoada lição de esforço pessoal que a família dele precisava. Nossa! Porque isso forçou todo mundo a trabalhar junto e a se tornar mais forte e mais unido. Essa parte é quase difícil de acreditar. Quem reage assim depois de ser arruinado? É uma perspectiva radical sobre perdão e aprendizado, né? A ideia que o livro apresenta é que, na espiritualidade, a gente tem a chance de reencontrar nossos desafetos para reajustar os laços. Certo. A proposta é transformar o adversário em benfeitor, ao finalmente entender a lição que aquela dor nos trouxe. E o ciclo só se fecha quando essa compreensão acontece. E ele também é forçado a encarar os próprios erros, como no caso da Elisa. Exato. Nas câmaras de retificação, que é uma ala do hospital, ele encontra uma antiga empregada com quem ele teve um caso na juventude. Ele a seduziu, a abandonou, e isso levou a moça a uma vida de muito sofrimento. Vê-la ali, doente, perturbada, o esmaga de culpa. Mas ele é aconselhado a não fugir do problema. Mas a usar o trabalho dele para ajudá-la. Isso, como forma de começar a quitar essa dívida moral. Ele passa a cuidar dela anonimamente no início, e a narrativa reforça o tempo todo. A colheita é sempre correspondente à semeadora. Depois de todo esse processo de trabalhar muito e enfrentar esses fantasmas, ele finalmente consegue o que mais queria: a permissão para visitar a antiga casa dele na Terra. Sim. E ele vai cheio de saudade, esperando encontrar a família sentindo a falta dele, preservando sua memória. E o que ele encontra é um choque de realidade devastador. Totalmente. A esposa, Zélia, se casou de novo. Puxa vida. A casa foi toda redecorada para apagar qualquer vestígio dele. E o golpe final. Ele ouve a Zélia proibindo as filhas de mencionarem o nome do pai morto para não chatear o novo marido, o Ernesto. Nossa, que soco no estômago. Ele passa por tudo isso e quando volta descobre que foi literalmente apagado da história da família. Que sentimento de traição. O força a refletir. Ele pergunta: e se fosse você no lugar dela? Você aguentaria a solidão pelo resto da vida? Amor verdadeiro não é posse. Duro de ouvir. E aos poucos, com muita dor, o André começa a entender que precisa superar esse egoísmo. Mas como ele consegue fazer isso? Depois de tudo, ajudar o cara que roubou a vida dele? Aí vem a prova final dele no livro. O novo marido, o Ernesto, tá doente.
E o André, num esforço gigantesco para superar o próprio ressentimento, decide ajudar. Como? Com a ajuda de uma amiga espiritual, a Narcisa, ele aprende a manipular as energias da natureza, das plantas, como o eucalipto e a mangueira do quintal, e a projetá-las sobre o doente para fortalecê-lo. E o homem começa a melhorar milagrosamente. Incrível. Então a libertação dele não vem de uma recompensa que ele ganha, mas de um ato de serviço que ele oferece. Isso inverte totalmente a nossa lógica, né? Exatamente. Ele só se torna um verdadeiro cidadão de nosso lar, plenamente integrado àquela lógica de amor e serviço, quando ele consegue transformar o ciúme possessivo em amor fraterno. Uau! Quando ele consegue trabalhar pelo bem daquele que, aos olhos dele, tinha tomado seu lugar. A maior libertação dele foi libertar os outros das suas próprias expectativas. Esse é o arco completo da jornada dele no livro. Recapitulando, então. A jornada de André Luiz, em Nosso Lar, desenha uma vida após a morte que é tudo menos um ponto final. É um recomeço. Um recomeço. Um processo contínuo e muito estruturado de trabalho, de aprendizado e, acima de tudo, de acerto de contas moral consigo mesmo. E a premissa que amarra tudo isso é que a realidade que a gente encontra do outro lado é uma construção direta, inevitável, de tudo que a gente pensa, sente e faz aqui e agora. Certo. O livro, no fundo, não pede uma criança cega na sua cosmologia, mas usa essa história como um grande convite à autoanálise, sabe? O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a nossa vida futura é o reflexo exato do que a gente cultiva no nosso íntimo hoje, que tipo de lar estamos construindo para nós mesmos neste exato momento?